Havia uma casa perto de mim apelidada de Casa Fantasma, porque a construção nunca foi concluída por um longo período, e ela ficou vazia e inacabada por anos. Ela estava em uma quadra já meio suspeita, com muitas casas que pareciam estar vazias ou cujos proprietários simplesmente não se importavam com suas propriedades, pois havia muito mato e ervas daninhas crescendo. Eu e minhas amigas Jenny, Luke e Kylie estávamos entediadas, apenas dirigindo pela cidade em uma noite tarde. Comemos algo rápido em um drive-thru e então Luca sugeriu a ideia de conferir a Casa Fantasma, de fato, entrar nela. As garotas concordaram, e é claro que eu também. Então, estacionamos algumas casas abaixo. Essa rua tinha apenas um poste de luz, e o resto estava escuro, tornando a quadra escura e meio assustadora. Como eu disse, as casas vizinhas pareciam abandonadas também, embora não estivessem, porque havia carros em algumas garagens. Nós fizemos questão de sair do carro com cuidado e andar silenciosamente até a Casa Fantasma. Ver essa casa inacabada de 2 andares no meio da noite era bem sinistro, com certeza. Em seguida, tínhamos que encontrar uma maneira de entrar. Claro, tentamos a porta da frente, mas estava trancada. Então, circulamos a casa e tentamos todas as janelas até que uma delas deslizou facilmente. Jenny era menor, então ela subiu pela janela e foi destrancar a porta dos fundos para nós. Só que a porta dos fundos já estava destrancada, o que significava que qualquer pessoa poderia simplesmente entrar. Nós entramos na casa, que tinha um cheiro misto de madeira e alguma coisa podre, tipo xixi de gato. O primeiro andar estava bem mais acabado do que eu esperava, e era bem grande, com muitos cômodos, mas não tinha móveis. Nós nos separamos um pouco, cada um indo para um lado. Eu subi as escadas para o segundo andar, e lá estava um pouco mais inacabado, com muitas paredes apenas com a estrutura de madeira exposta. Eu ouvi barulhos lá embaixo, os sons das minhas amigas falando alto demais, então eu desci as escadas bem devagar. No segundo andar, estava praticamente vazio, então voltei para encontrar Jenny, que perguntou o que tinha lá em cima. Eu disse que estava meio inacabado lá em cima, mas ela foi conferir mesmo assim. Enquanto isso, eu fui procurar a entrada do porão e encontrei uma porta marrom embaixo das escadas que levavam para o segundo andar. Assim que abri, senti aquele cheiro de xixi de gato que eu tinha mencionado antes. Desci as escadas, ao chegar embaixo, vi que o porão estava um pouco mais deteriorado do que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com uma substância meio marrom e enferrujada. Meu primeiro instinto foi pensar que era tinta, mas a cor também poderia ser de sangue. Olhei ao redor do espaço, que estava praticamente vazio, e encontrei no canto uma pequena cadeira de madeira e uma mesa com um livro em cima. Era a Bíblia. Então, ouvi passos descendo as escadas e disse, em voz um pouco mais alta que um sussurro, "Ei, venham ver isso." Quando não obtive resposta, me virei, mas não vi ninguém perto da escada. Perguntei o quem está aí, e então percebi que havia uma mulher sentada, apoiada na parede. Só que demorei um segundo para perceber que não era Jenny ou Kylie, era uma mulher estranha, com cabelo extremamente longo e bagunçado, olhando diretamente para mim. Nesse momento, ouvi uma das meninas lá em cima gritando, seguido por Luca chamando meu nome e dizendo: "Oh, vamos sair daqui." As únicas palavras que consegui pronunciar foram "Oh meu Deus", e saí correndo do porão, subindo as escadas o mais rápido que pude. Eu vi minhas amigas saindo correndo pela porta dos fundos, então fui atrás delas. Não fazia ideia do que elas tinham visto, mas estava logo atrás delas. Corremos para a frente da casa, em direção ao carro, e não paramos até estarmos lá dentro. Perguntei a elas enquanto começávamos a dirigir o que tinham visto, porque eu tinha visto uma mulher estranha descendo para o porão. Todas falavam ao mesmo tempo, mas finalmente uma delas conseguiu explicar que tinham visto 2 homens em um dos cômodos vazios do primeiro andar. Viram objetos escuros no chão, mas não conseguiram identificar o que eram porque tudo aconteceu tão rápido antes de saírem correndo. Elas não tiveram tempo de ver o rosto deles, mas sabiam que eram homens pela estatura. Não faço ideia do que estava acontecendo naquela casa, se nos deparamos com algum culto satânico ou apenas com algumas pessoas sem teto.
De qualquer forma, não me pagariam o suficiente para voltar àquela casa novamente. Eu não moro mais naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com a casa, mas com base na imagem mais recente do Google Maps, de 2019, ela ainda não estava completamente acabada. Meus amigos e eu moramos em uma área muito agradável. Tente imaginar o típico bairro suburbano. É relativamente tranquilo e as pessoas estão acostumadas com o ambiente isolado e recluso que ele proporciona. O último lugar onde você esperaria que algo realmente perigoso acontecesse, com exceção do que estou prestes a contar. Minha cidade irradiava um silêncio reconfortante que acabaria por fazer você desejar. Isso aconteceu alguns verões atrás, e por mais que eu tente resistir, nunca conseguirei apagar a memória da minha mente. Enfim, meu amigo Mike e eu sempre fomos aqueles garotos que tentavam causar problemas onde quer que pudéssemos. Olhando para trás, eu lutava para justificar nosso comportamento. Acho que era nossa manifestação adolescente de um espírito rebelde ou algo assim. Nós morávamos na mesma rua e passávamos tempo juntos depois da escola todos os dias, porque nosso bairro consistia apenas de casas muito grandes e árvores imponentes. Normalmente, não tínhamos muito o que fazer durante a semana, a menos que quiséssemos viajar para algumas cidades vizinhas. Então, acabávamos inventando nossa própria diversão na maior parte do tempo. Em nosso bairro, havia uma mansão bem conhecida no topo de uma colina que estava abandonada há tanto tempo quanto as pessoas podiam se lembrar. Não era realmente especial, todas as crianças que moravam na minha cidade já haviam entrado lá. Os cômodos estavam essencialmente despidos de qualquer coisa de valor, e encontrar uma parede que não estivesse coberta por várias camadas de tinta spray era quase impossível. Era especialmente assustador porque ficava na borda de um cemitério enorme. Para Mike e eu, essa mansão do cemitério era meio que um plano B padrão se não tivéssemos nada mais para fazer. Nós jogávamos alguns grafites lá dentro ou apenas fumávamos e relaxávamos no telhado. Essa era uma daquelas noites. Devia ser umas 3 horas da manhã de uma quarta-feira e algumas garotas com quem tínhamos marcado de sair nos deixaram na mão. Nós dois estávamos meio chateados, então pensamos que jogar pedras na mansão do cemitério seria uma maneira razoável de liberar um pouco de energia. Se estivéssemos sóbrios, talvez tivéssemos sido mais cautelosos em fazer algo tão estúpido, mas era tarde, era verão e não nos importávamos. Eu convenci Mike a não dirigir, pois estávamos mais do que um pouco bêbados, e após cerca de 20 minutos de caminhada, chegamos ao topo da colina e nos deparamos com uma visão familiar, porém sinistra. Vinha se entrelaçando e pendurando nos tijolos enlameados, a maioria das janelas estava quebrada, o telhado tinha pontas ameaçadoras. Era uma sensação especialmente sinistra, principalmente naquela hora da noite. Sem aviso, Mike pegou uma pedra e a atirou em direção à casa. Ela voou graciosamente antes de atravessar uma das janelas do quarto andar. Era difícil confirmar na pouca luz da lua e das luzes das ruas ao redor, mas o som ensurdecedor do vidro se quebrando confirmou que ele havia acertado. Alegremente, peguei uma pedra e fiz o mesmo, perfurando uma das janelas do segundo andar, antes de chegarmos à janela do quarto andar, que era menor, provavelmente um sótão solitário, o cômodo mais alto da casa. Mike me desafiou a acertá-la. Eu errei umas 10 tentativas antes de desistir com um suspiro irritado. Mike sorriu, pegou uma pedra e disse: "Assista a isso." Ele olhou atentamente para o alvo pequeno e lançou a pedra. Fiquei observando enquanto a pedra voava pelo ar, quebrando a janela do sótão com um barulho satisfatório. Eu estava chocado. Os dois ficamos lá por um segundo, admirando o que acabará de acontecer. Mike estava prestes a pegar outra pedra quando, olhando ainda para a janela quebrada, vi um objeto escuro voar do vazio e descer em nossa direção. Literalmente, dei um pulo, confuso com o que acabará de ver. Mike e eu olhamos para a pedra que havia acabado de pousar no cascalho na nossa frente. Era exatamente a mesma pedra que Mike havia acabado de lançar, era facilmente reconhecível, pois tinha uma espécie de marca de oseo em uma das faces. Ficamos ali, em silêncio, obviamente um pouco abalados.
Era realmente tarde para outras crianças estarem fazendo a mesma coisa que nós, mas essa era a única explicação que conseguíamos pensar. Concordamos que devia ser um grupo de adolescentes tentando brincar conosco, o que, na verdade, nos empolgou. Nossos sorrisos maliciosos contaram a história, víamos surpreendê-los antes que pudessem nos assustar. Os dois avançamos silenciosamente até a porta da frente, nos esgueirando por baixo de uma grossa videira que pendia dos pilares imponentes acima da porta, que estava ligeiramente entreaberta, mas sempre esteve assim. Já havia muito tempo que estava desalinhada de suas dobradiças e não fechava corretamente. Tão silenciosamente quanto pudemos, entramos. Nossos olhos se ajustaram à pouca luz, e nossos narizes se acostumaram ao cheiro de mofo e madeira podre. Lentamente, subimos as escadas rangentes, incapazes de abafar o som da madeira rangendo sob nossos pés. Chegamos ao quarto andar e estávamos posicionados na base da última escada. Curiosamente, nunca havíamos estado lá antes. A entrada para o telhado ficava do outro lado da casa, e esse cômodo deve ter nos escapado. Mike foi na frente e eu o segui diretamente atrás. A escada levava a uma pequena porta de madeira, que presumimos ser o sótão. Mike colocou a mão na maçaneta e até olhou para mim. Eu assenti e, em um movimento fluido, ele abriu a porta. Antes que eu pudesse ver qualquer coisa, fui atingido pelo cheiro que me fez dar alguns passos para trás por reflexo. Era nojento, cheirava a morte e podridão, algo claramente estava apodrecendo naquele quarto. Mike cobriu o nariz e entrou. Eu estava um pouco mais hesitante, mas decidi que preferia estar ao lado dele do que sozinho em uma escada escura. A visão era ainda pior do que o cheiro. Nos encontramos olhando para um pequeno quarto, no chão do qual havia um pentagrama branco pintado. Havia algumas velas apagadas e uma porta de armário que não abrimos. O cheiro parecia vir daquele armário, e eu estava preocupado que Mike quisesse investigar mais. Para nossa surpresa, o quarto estava vazio de pessoas. Eu já havia tido o suficiente. Aquilo estava realmente me assustando, e eu não conseguia mais resistir ao impulso de sair dali. Virei em direção à porta e foi então que eu o vi. Olhei para baixo da escada e vi duas figuras encapuzadas olhando de volta para mim. Amaldiçoei e corri na direção de Mike. Foi então que ouvimos passos subindo as escadas atrás de nós. Estávamos encrencados. À medida que os passos se aproximavam da porta, eu estava pronto para me defender contra quem quer que fosse, me preparando para uma briga. Foi quando Mike gritou para mim: "Vamos embora." Me virei para ver Mike, metade para fora da janela que havia acabado de quebrar, presumivelmente subindo para o telhado. Fiz o mesmo apressadamente, e no momento em que pisei no telhado, ouvi a porta se abrir com força. Corremos pelo telhado em direção à entrada que conhecíamos, não querendo esperar para ver se estávamos sendo seguidos. Se a situação não tivesse sido tão séria, não sei se eu teria sido capaz de seguir com nosso plano. A escuridão tornava quase impossível ver, e um passo em falso poderia nos levar a cair para a morte. Segui de perto Mike, e conseguimos chegar à entrada do telhado, que era uma pequena escotilha que levava a uma escada. Mike tentou abrir a escotilha, mas estava trancada por dentro. Foi então que ouvimos uma voz estrondosa vindo de algum lugar distante: "Eles foram por ali." Gritou a voz com um tom sinistramente profundo. Até hoje, foi a coisa mais assustadora que já ouvi alguém dizer. Sem pensar, eu pulei com toda a força na escotilha com meu pé direito, e ela se abriu com um estrondo alto o suficiente para revelar nossa posição para qualquer um dentro da casa, ainda mais para alguém que estivesse nos perseguindo pelo telhado. A força do impacto fez com que eu caísse na escotilha, e se não fosse por minhas mãos que agarraram reflexivamente a escada, eu poderia ter me machucado seriamente. Mike gritou para eu ir embora, então eu desci o mais rápido que pude, ignorando a dor na perna. Nós dois corremos pela outra escada e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e correndo para o cemitério. Mike parecia bem, estava rindo literalmente. Eu, por outro lado, estava com tanto medo que mal conseguia pensar.
Nunca pensei que ficar agachado atrás de um túmulo em um cemitério pudesse ser tão reconfortante. Mike e eu mantivemos os olhos atentos na mansão, esperando que alguém estivesse nos seguindo. Esperamos, e quando pensamos que tudo estava tranquilo, vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas circulando a propriedade, procurando freneticamente debaixo de arbustos e árvores. Nós nos aproximamos silenciosamente até o cemitério, até termos certeza de que não havia chance de sermos vistos na escuridão. Pulamos a cerca dos fundos e nunca mais voltamos àquela casa. Só posso supor que acabamos esbarrando em algum tipo de reunião ou ritual de alguma seita. Por que eles decidiram fazer isso em uma casa abandonada é algo que ainda me pergunto. Isso foi no ano de 2017. Quando eu estava me apressando para ingressar em uma fraternidade na faculdade, perto do final do nosso processo de integração, toda a nossa turma de calouros fez uma viagem a um hospital abandonado em uma cidade vizinha. Era uma espécie de tradição que cada turma de calouros fazia. Eu fui de carona com alguns dos meus colegas calouros. Honestamente, são muitos nomes para listar, então vou mencionar apenas meu colega de integração com quem passei a maior parte da noite, o Joshua. Joshua, eu e alguns outros colegas fomos de carona até o hospital, que ficava ao lado de um grande parque. Estacionamos todos em um dos estacionamentos do parque e esperamos até que todos estivessem lá. Depois, começamos a caminhar por um caminho em direção ao hospital até que o caminho virou à direita. Nesse ponto, tivemos que atravessar uma pequena área de mata que separava o parque do hospital. Eu honestamente estava usando o calçado errado para isso e estava reclamando de estar usando meus tênis Air Force. Após atravessarmos a mata, chegamos à propriedade do hospital, cercado por árvores e estacionamentos em todos os lados. Ver um prédio tão alto, que costumava estar cheio de pessoas e luzes, completamente escuro durante a noite era realmente assustador. Era a primeira vez que eu explorava aquele prédio. Alguns dos caras do grupo conheciam as formas secretas de entrar, uma delas era simplesmente entrar por uma das janelas inferiores que estavam quebradas. Eu segui próximo ao final do grupo e um por um, passamos por essa janela, levando a um nível abaixo do solo. O piso desse nível estava úmido, o que me fez realmente lamentar minha escolha de calçados. Joshua e eu ficamos na parte de trás, seguindo os outros. Éramos cerca de 10 pessoas, então estar em um grupo tão grande diminuía um pouco o medo de estar em um lugar como aquele. Subimos as escadas, e o som dos nossos passos ecoava pelo prédio. Percorremos os corredores assustadores que haviam sido abandonados por décadas, mas as paredes surpreendentemente não estavam cobertas de grafites. James, um dos caras do grupo, era muito experiente naquele lugar e disse que poucas pessoas invadiam porque ninguém pensava em passar pelo parque para evitar a segurança em frente ao estacionamento. Eventualmente, o grupo começou a se separar um pouco. Um pequeno grupo de caras foi para um lado, outro grupo foi para outro lado. Estávamos no segundo andar quando Joshua e eu decidimos seguir por um corredor separado. Alguns dos quartos no local pareciam não ter sido tocados desde que o lugar fechou, enquanto outros pareciam ter sido revirados e tinham pequenas quantidades de grafite. Joshua e eu estávamos em um quarto de hospital com a cama e equipamentos médicos ainda lá, quando ouvimos alguém passar pela porta do quarto. Nós dois viramos e vimos apenas um vislumbre de uma sombra negra passando pela porta. Nós nos olhamos e dissemos: quem é esse? Eu entrei no corredor e no final dele, vi alguém parado lá. Não conseguia dizer se estavam de frente para mim ou para a parede, tudo o que vi foi o corpo. Eu disse: quem é você? E então a pessoa entrou na sala ao lado. Joshua veio para o corredor agora e estava confuso com o que eu vi. Eu disse a ele que tinha alguém ali e que deveríamos voltar para o grupo. Nós saímos na direção oposta de volta para onde estava o resto do grupo e, eventualmente, começamos a ouvir as vozes ecoantes dos nossos colegas calouros, sinal de que estávamos nos aproximando. De repente, houve um grito quase certamente alto e arrepiante de uma mulher vindo da direção de onde tínhamos acabado de sair. Se eu tivesse que descrever os gritos, parecia um som de uma mulher sendo brutalmente esfaqueada até a morte.
Notei que os sons dos nossos colegas calouros silenciaram agora, ou talvez os gritos apenas tenham abafado o som de suas vozes. Nós corremos de volta em direção aos nossos amigos e gritamos: "Oh, vamos embora!" Todos nós corremos de volta para o andar inferior por onde tínhamos entrado. De alguma forma, eu me vi novamente na parte de trás do grupo, e um por um, todos nós rastejamos para fora daquela janela. Os gritos pararam, mas agora ouvíamos passos descendo as escadas. Não eram os passos de ninguém do nosso grupo. Gritando: "Oh, vamos embora, rápido!" Finalmente, depois que Joshua saiu, eu também saí. Durante todo o tempo, temendo que alguém pudesse me agarrar pelos pés, ele correu de volta em direção aos carros, através da mata. Depois de chegarmos aos carros e recuperarmos o fôlego, eu disse a todos que vi uma pessoa no corredor onde Joshua e eu estávamos e que era de lá que os gritos vinham. Nós saímos todos pouco depois disso, definitivamente assustados. Não tenho mais interesse em exploração urbana.